Olá para você que sintoniza a tela da TV Primavera, muito obrigado pela sua audiência. No ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Sala de Entrevistas, os 3 próximos, eles serão especiais, porque recentemente nós tivemos em Criciúma o Congresso para Homens. E claro que nós aproveitamos a visita dos nossos 3 convidados para explorar um pouco mais sobre o ministério deles. E um dos primeiros, ou o primeiro a ser entrevistado, ele que esteve participando do Congresso para Homens da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma, está aqui na minha mão, ó. Wander Damasceno. Tudo bom, Wander? Tudo bem, né? Paz do Senhor, cara. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Amém. Muito prazer estar aqui na cidade de Criciúma, pela 2ª vez. Na verdade, estive aqui, acho que foi em 2009, quando nós viemos a trabalho, na época eu advogava para a Igreja da Graça, né? E agora estou como o cantor da Graça Music, estou muito feliz de estar aqui novamente. Para. Como é que segura o baterista aí, para o som. O que tu fazia para a igreja? Tu era advogado da igreja? Na verdade, assim, eu tive o privilégio de ser colega de faculdade do missionário R.R. Soares. Eu com 20 e pouquinhos anos, cheguei na faculdade, olhei assim, falei, não é possível que é ele. Conheço esse cara. Aí eu cheguei, o senhor missionário R.R. Soares, ele falou, o próprio. Aí fizemos amizade no ano de 93. Lá no início da década de 90. Aí fizemos amizade, eu me apresentei e falei, olha, eu sou membro da Assembleia de Deus, do Malafaia aqui no Rio. E aí fizemos amizade, começamos a estudar juntos, né? E aí ficou a amizade. Quando foi em 2006, ele me convidou para nós trabalharmos juntos com ele, na parte de rádio e TV, inclusive vim aqui até para esse assunto também. Né, que aqui em Criciúma, a Igreja da Graça tem uma emissora. Isso, e que aí, é a TV Primavera. TV Primavera, então, abençoado. E aí nós começamos a fazer esse trabalho, sendo que o missionário tem 5 filhos homens, né? Davi, André, Marcos, Daniel e Felipe. E aí os 5 são parlamentares, eu trabalhei com os 4, fazendo campanha eleitoral e ajudando eles a se eleger. E assim, trabalhando, né, montando equipe e tal. E aí a gente vem, né, ao longo dessa caminhada fazendo esse trabalho. Até que no ano passado nós lançamos, em 2014, o nosso CD, Minhas Canções, que é um CD de composições do missionário R.R. Soares com o Michael Sullivan, que é um produtor já renomado no secular, né, que é cristão também. E aí, com certeza, ficou um CD muito abençoado. E aí eu vi, Heber, o carinho do missionário, rapaz, para compor esse CD. Ele parou o trabalho dele lá no Rio, são cerca de 2.000 funcionários que ele tem na igreja lá, né, trabalhando. Tem rádio, TV, tem gravadora, tem vários segmentos ali. Aí ele parou tudo, chamou 2 funcionárias, a Andréa Rocha, que é diretora da gravadora, a doutora Odília, que é a administradora, e falou, vamos orar aqui, vamos trabalhar na composição do CD do Wander. E aí ele pegava cada composição e via se tinha a ver com a palavra do Senhor. Então ficou um CD realmente, a palavra de Deus cantada, vamos colocar assim. Então quando você que está me ouvindo agora tiver a oportunidade de adquirir esse CD, leve para sua casa, dê de presente, porque com certeza a palavra de Deus que não volta vazia vai falar o coração através da música. Está lá em Isaías, né? A palavra de Deus não volta vazia. É isso aí. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Porque nós também exercemos a função de jornalista, é curioso, né? Para falar a verdade, eu brinco com os meus... Eu falava na universidade, o pessoal pegava... Jornalista, na verdade, é um fofoqueiro. Porque assim, como você é fofoqueiro, rapaz? Não, claro, jornalista quer saber o que está acontecendo para depois espalhar para todo mundo. Exatamente. E aí eu fico curioso, cara. Tu imaginou um acadêmico de direito, estava lá estudando porque tinha sonhos, quem sabe advogar, quem sabe, né, prestar um concurso, ser um juiz, um promotor, enfim. E daqui a pouco Deus fala assim, não, meu filho, tu não está entendendo nada. Eu te botei numa universidade, numa cadeira para aprender direito, não é para você ser um advogado renomado, não é para você ser um promotor, é para você louvar o meu nome e anunciar o evangelho por todo o Brasil. Tu imaginava isso lá no início da tua vida acadêmica? Então, na verdade, eu de verdade não imaginava que a gente ia chegar nesse ponto, porém eu sempre louvei a Deus, porque eu fui criado na igreja, desde criança, nunca me desviei, graças a Deus, e é um conselho que eu dou ao jovem que está me assistindo agora, né, para firmar seus passos na presença do Senhor, porque Ele tem muita coisa boa para todos nós. É verdade. E aí eu sempre louvei a Deus na igreja, sempre cantei. E
E aí meu pai é maestro de coral, toca piano, lá em casa tem acordeon, tem piano, aí meus sobrinhos tocam, cantam. Então nossa família, assim, rapidinho a gente faz um coral. E canta e louva a Deus. E eu sempre gostei muito de cantar. Então, enquanto eu fazia faculdade, quando dava intervalo assim entre um tempo e outro, eu ia numa igreja lá louvar a Deus, numa outra. E aí eu tive o privilégio de estudar com a minha irmã, a Gleice. E ela ficava anotando a matéria. E quando ela cansava, eu falava assim, não desanima não, vambora. Ela anotava, gravava a aula e eu ficava só assistindo assim, né? Para não ganhar falta. Não, assistia, estudava legal. Tu era estudioso mesmo? Muito, bastante. Eu já fiz para mais de 7 cursos de pós-graduação. Uhum. Mas assim, um outro conselho também que eu dou para quem está nos assistindo é estudar, vale a pena. Vale né? mesmo, vale mesmo. E aí Deus me abençoou nesse quesito. Mas assim, quando dava um intervalozinho, eu ia louvava a Deus numa igreja, na outra, e a gente fazia esse trabalho. E aí eu tinha isso no coração, porque quando você vê a história de Davi, Davi se tornou até rei, mas ele não deixava de louvar o Senhor. Então meu pensamento era nesse sentido, eu vou me formar e tudo, Deus vai abrir uma porta para eu trabalhar, mas dentro do possível eu vou conciliar a música para fazer com que esse ministério ele nunca morra, né? Uhum. E aí o missionário foi tocado pelo Senhor, é o nosso segundo trabalho, o primeiro foi pela Patmos Music, que é uma gravadora da Assembleia de Deus, CPAD. Uhum. E aí depois a Line Records nos chamou para uma coletânea, eu fui indicado na década de 90 para 2000 para o Troféu Talento, fui destaque lá de lançamento e tudo, mas tudo pela mão de Deus, né? Uhum. E aí agora a Graça Music nos convidou para esse trabalho. O interessante é que você disse que você gravou uma coletânea, né? Mas esse seria o seu segundo trabalho com músicas inéditas. Uma pela uma gravadora assembleana e agora pela gravadora que é a Graça Music, Sim. que pertence ao missionário R.R. Soares, ao grupo da IGD. Isso. Bom, esse disco aqui, Minhas Canções, quando fala Minhas Canções na voz elas são composições do missionário, como você já disse, né? Como se ele estivesse falando assim, gente, ó, as minhas canções agora na voz do Wander. Certo. Mas e o primeiro disco? Quem foi que escreveu as músicas? Então, foram composições variadas, teve hino da harpa, aquele 151, Fala Jesus Querido, que a assembleano conhece. Eu gravei num ritmo diferente, mas ficou muito abençoado. Gravei o Pelo Sangue, aquele Pelo Sangue, gravei. E outras músicas de autorias variadas, né? E aí, pela graça de Deus, caiu na graça também da Som Livre, no ano de 2001, me chamaram para uma coletânea também, como uma das músicas melhores da década de 90 para 2000. Puxa. E aí eu fiquei honrado com essas coisas acontecendo, me especializei em direito autoral por causa da música, e aí um dia o telefone toca, uma amiga minha falou, olha, a Igreja Universal está contratando um advogado, tem que ser cristão, especialista em direito autoral. Aí lá fui eu, ser advogado da Igreja Universal em 2001, Uhum. E aí fiquei lá até 2006, no finalzinho de 2006. Trabalhou um bom tempo lá. Fui chefe. Mas em São Paulo isso? No Rio. No Rio. Fui chefe do departamento jurídico de uma editora deles lá, que tinha bastante gente também trabalhando. Uhum. E envolvendo com essa área. Eu resolvi os problemas na área autoral, etc. Até que Deus foi abrindo as portas. Aí foi legal, um inário que a Igreja Universal fez sem autorização, e nós buscamos as autorizações dos compositores. Então um dia eu atendi o Marquinhos Gomes, no outro dia Sérgio Lopes, Ed Wilson, que veio a falecer, né? Então a gente teve esse trabalho. Eliseu Menezes, o pastor que escreveu 100 Ovelhas. Certo. E aí a gente teve o Vitorino Silva, que o senhor conhece. Pastor Vitorino Silva, sou fã. Ele é meu amigo. Tá brincando comigo? Frequenta. A gente foi da mesma gravadora. Você sabia que o Roberto Carlos perguntaram para ele se ele se considerava o cantor mais afinado do Brasil? Ele disse que não. Pastor Vitorino Silva. O Roberto Carlos falou. Canta muito, né? Canta demais. Eu estava ouvindo o carro antes de chegar aqui para a entrevista, meu tributo. Ai, que coisa linda. É lindo esse hino, Eu fui na casa dele uma vez, posso contar aqui? Claro! Eu fui na casa dele uma vez. Tá tudo em casa aqui. Aí ele botou um queijo bola, aquele queijo bola? Queijo bola é um queijo amarelo assim, que tem uma capa vermelha. Aí ele abriu e começou a cortar e me dando café, eu gosto muito de café, né? Café e queijo? E café e queijo. Aí conversamos bastante, resolvendo lá as situações. Aí um dia na gravadora ele falou, olha, eu gosto muito do Wander Damasceno, mas não quero levar ele mais na minha casa não, que ele acabou com o meu queijo. Comeu tudo o meu queijo bola dele todinho. Eita. Então, mas ele é um homem muito abençoado. Gravei também um DVD com o pastor Vitorino.
Qual? Esse em Curitiba? Não, foi no Rio, na Assembleia de Deus, da de São Cristóvão. Eu ganhei ele cantando em Curitiba, que é um negócio fantástico. Assim, me senti honrado, mas vou te falar a verdade, na época eu não sabia nem o que era DVD, né? A gente é assim meio cru, né? O DVD, a tecnologia chegando, e de repente eu cheguei na igreja assim, ó, tu vai cantar um hino do teu CD, uma música, ou duas, e aí a orquestra do Vitorino Silva vai tocar, etc. É um DVD. Eu cheguei lá, rapaz, era um negócio assim de outro mundo. E ele cantando, ainda bem que eu cantei antes, né? Como aqui também no Congresso, né? Eu vou falar com o pastor Sodré, me deixa cantar antes do Ronaldo André, que é um cara também abençoado. Bacana. Puxa, que história interessante, cara. Olha só. Aí, você estava falando em direitos autorais. Você você tem bastante música sua, de autoria sua, ô Wander? Tem algumas. E entra um dinheirinho aí do pessoal do direito autoral? Entra. Porque eu entrevistei o Zezé de Camargo. Sim. E ele tem, eu acho que dos cantores seculares aí, no Brasil, eu acho que ninguém tem mais música que ele, cara. Se não tiver mais, ele é um dos 5 que mais tem autorias. E ele disse que é um trabalho receber direito autoral, rapaz. Na verdade, a lei que reza essa parte é a Lei 9.610 do ano de 98. Aí ela fala que o autor tem direito de receber os seus créditos, né? Tanto o crédito no que se refere a nome, quanto também quando é tocado em rádio, na televisão, a emissora tem que pagar o ECAD pelas músicas executadas, aí o ECAD identifica quais que foram tocadas e vai distribuindo. E funciona o ECAD? Funciona. Aqui nós temos muita reclamação dos artistas locais aqui. Não, mas no Brasil todo a reclamação é geral, porque é o único escritório que tem autorizado a cobrar direito autoral. Isso. E tem uma caixa preta lá. Ninguém mexe? Pode falar aqui não? Pode. Então a caixa preta lá que ninguém entende aquela contabilidade. Entendi. Então, de verdade, eu não sei se o valor que eles me pagam, que pagam ao Zezé, que é muito mais do que eu, né? Lógico, é um cara muito famoso e... Eu peguei só como um exemplo. Não se sabe se aquilo ali é fidedigno, porque eles não abrem a contabilidade deles para... Você não tem acesso a como é feita aquela contabilidade. Eles falam que aquilo ali tocou na rádio ABC, acabou. Tá aqui o teu dinheiro e tá é isso. Tá aqui teu dinheiro e isso. Aí, não, mas tocou na outra também. Isso aí... Então, assim, não é um... E tem um tal de direito retido. O que é direito retido? Às vezes você grava um CD, uma música, alguma coisa assim, e o dinheiro fica lá disponibilizado. Certo. Se você não se habilitar, ser vamos dizer, afiliado a uma editora, uma associação, o teu dinheiro não sai. Você não pode sozinho chegar lá e falar, eu vim pegar meu dinheiro aqui no ECAD. Não, você tem que se associar, tem que entrar numa editora. Só que em cada uma dessas empresas, você está perdendo um dinheirinho como compositor. Estão cuidando do teu direito, por outro lado, estão te cobrando também até 30%. Então, a coisa é bem complicadinha, mas... E também uma outra coisa que as pessoas não sabem, é que o domínio público, não é assim, morreu o domínio público, não. Pela lei, você demora 70 anos para a família gozar daquele direito. Por exemplo, Tom Jobim morreu. Certo. Todo mundo conhece, Tom Jobim. Claro. Aí vai contar 70 anos, a família vai gozar dos direitos dele, das músicas tocadas em rádio, na televisão. Depois disso? Depois de 70 anos é que vai virar domínio público. Então tem um grande erro aí no meio de achar que as músicas antigas que nós cantamos, da harpa, por exemplo, cristão, do cantor cristão, que são domínio público, que não são. A família está aí. Então quando alguém grava e fala domínio público, a família descobre, pode entrar com uma ação. Então tem que fazer a coisa com cuidado, por isso que eu aconselho a você procurar um advogado. Eu estou à disposição aí. Legal. E a palavra de Deus nos diz, né? Respeitar também a lei dos homens, né? Exatamente. E a gente precisa trabalhar certinho. É verdade. Tá aqui, ó. Esse é o cara. Wander Damasceno, ele que esteve presente aí na Igreja Internacional da Graça de Deus, participando do Congresso para Homens. Mas não acabou não, hein? Depois do intervalo comercial a gente volta falando mais com o Wander sobre louvor, sobre música cristã, no Sala de Entrevistas, então não sai daí. Estamos de volta com Sala de Entrevistas e hoje converso com o Wander Damasceno, ele que esteve participando aí do Congresso para Homens. Ô Wander, você falou em hino da harpa, né? Sim, senhor. Bom, e semana passada eu estive participando, cooperando com o meu amigo pastor Davi, da Assembleia de Deus de Forquilinha. Eles realizaram o primeiro aniversário da orquestra deles e vem aqui participar com a gente, cooperar, a gente foi lá, de bom grado. E aí Deus colocou no meu coração a seguinte mensagem,
que existem louvores, quando a gente pega aí o louvor, e aí não vai ofensa a ninguém, pelo amor de Deus. Louvor não, músicas do meio secular. Aí tu pega aquela música que é uma febre, né? Toca 5 vezes de manhã, 10 à tarde e 20 à noite nas emissoras de rádio. E aí, rapaz, é aquela febre, 1 semana, 2, 1 mês e meio, daqui a pouco a música começa a esfriar, ela some do mapa. E daqui a 10 anos, tu que era fã dessa música, que tu ouvia pra caramba essa música, tu vai ouvir a música, tu fica, caramba, que vergonha, como é que eu escutava isso? Que coisa horrível. E aí tu pega Rude Cruz, e aí tu pega Jesus... Tributo. Hã? Meu Tributo. Meu Tributo. Tu pega Jesus, meu bom amigo, tá? E aí vai... Cara, e essas músicas, elas já estão com... Tem algumas que já passaram de 100 anos, tem outras que estão próximas a isso, e toda vez que tu escuta, vem tecnologia, vem instrumento novo, muda o mercado fonográfico, e elas não deixam de tocar na alma. Mas não é tocar na alma, é uma espada que vem rasgando o coração da gente. São músicas escritas por homens, mas de fato inspiradas por Deus, né? Eu vejo assim que existem essas músicas, por exemplo, posso falar de um colega nosso lá de Minas Gerais, o Regis Danese. Ele gravou uma música que até pessoas do secular, né, gravaram em ritmo de pagode, gravaram em ritmo de samba. Qual é a música mesmo? Aquela Entra na Minha Casa? Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Isso. E acontece Eu isso. não vou cantar aqui, porque senão tu vai desistir da tua carreira. Eu canto muito, viu? Não, tranquilo. Eu desafino até no Glória a Deus. Eita, então tá bom. Aí, enfim, então essa música hoje, ela já não tem o mesmo apelo de quando ela estourou, quando ela foi lançada, né? Então eu vejo assim que muitos hinos, e desses eu incluo muitos até que eu canto, são hinos para aquele momento, né? Como o maná que no passado vinha, alimentava o povo, se guardasse o maná, né, para outro dia estragava. Então eu vejo assim, mas outros alimentos espirituais, como esses hinos Rude Cruz, Meu Tributo, tantos outros, né? Aquele que a gente canta muito na ceia, Alvo Mais que a Neve. Alvo Mais que a Neve. Então é um hino que é cantado em todas as denominações, não é? E esses hinos eu reputo que são eternos. Então, assim, quando eu olho algumas músicas que fazem sucesso hoje, eu olho assim, isso aqui é igual um alimento, tem um prazo de validade. Ela foi fabricada no dia de hoje, por exemplo, dia 2 de novembro de 2015, mas daqui a 2 anos ela já vai estar, vamos dizer assim, fora de uso. Aí acontece tanto no secular quanto na própria igreja mesmo. Alguns outros hinos, eles conseguem vencer essa barreira, né? Os hinos atuais, que as pessoas ainda continuam cantando e tal. Né? Inclusive o Ronaldo André, que está descendo daqui a pouco para também ser entrevistado por ti, ele tem aquela Exalte ao Rei, ao Rei, clame o céu com a sua adoração. Essa música tem tocado em tudo quanto é denominação, e eu vejo que ela tem uma validade ainda que bastante boa no nosso meio. Então é o que você tem falado, né? Que realmente tem muitas músicas que elas parecem que fazem sucesso hoje, amanhã já não faz mais, agora esses hinos tradicionais são eternos, realmente falam a alma. Né? Eu conversei recentemente, sentou aí na mesma cadeira que você, o pastor Joey Vasconcelos. Sim, meu amigo. E o Joey, eu fiz uma pergunta para o Joey e agora eu vou fazer a mesma pergunta para você. O pastor Augusto Nicodemos, muito conhecido no Brasil, ministério reconhecido, ele disse que a comunidade cristã protestante nunca cantou tanto e nunca foi tão analfabeta de Bíblia. Ele se referia ao atual mercado fonográfico, que se preocupa mais em vender do que repassar a mensagem do Evangelho. Você concorda com ele? Está acontecendo muito isso, fazendo uma meia crítica, uma meia culpa no nosso meio, no nosso mundinho mesmo? Então, na verdade, as pessoas estão realmente buscando muito mais informação, né, nos meios tecnológicos, né? E ali algum vídeo, alguma coisa, e estão deixando de ler a palavra do Senhor, na minha opinião. Né? Elas ficam 2, 3 horas no WhatsApp, na rua você vê as pessoas ali, ou com um fone no ouvido, e não conversa com quem está em casa, não conversa com uma pessoa do trabalho, entendeu? E isso acaba refletindo no mundo fonográfico? Também, porque a pessoa acaba ouvindo bastante uma música, um CD, mas assim, parar para ler a palavra do Senhor, como nós fazíamos antigamente, tanto que tem essa tecnologia também de você ouvir a palavra de Deus, ou então acessar no celular. As pessoas não estão levando mais a Bíblia para a igreja. Aí, na verdade, a gente não sabe lá de cima, quando a gente vai pregar, se o abençoado está com a Bíblia mesmo aberta ali, ou ele só está fazendo só está com ela aberta e o celular está ali no meio, ele passando o dedinho, né? Pois é, mas a preocupação maior do pastor Augusto Nicodemos era o seguinte, era justamente isso: eu estou preocupado em estourar o meu CD.
em vender o meu DVD. E em virtude disso, eu não posso, às vezes, colocar uma letra que talvez seja um pouco mais dura, mais rude, ou uma letra de difícil entendimento, que vai fazer o cidadão pensar, procurar na Bíblia, e até orar e buscar a Deus, em virtude do vender. É o que ele, inclusive, ele chamou o Iê, Iê, Iê de Jesus, né? Hoje tem muita festa, tal, músicas que não têm tanta profundidade assim, não trazem tanta Bíblia dentro do louvor, né? Um ou outro compositor, como por exemplo o Sérgio Lopes, eu vejo que ele se preocupa com a palavra de Deus. Ele conta uma história do cego Bartimeu muito bacana, Marcelo Nascimento. Cego Bartimeu, a porta de Jericó? Aí ele conta essa história, daqui a pouco ele fala sobre o ladrão na cruz, mas de uma forma que parece até um filme, né? Aí você, ouvindo assim, você viaja na letra da música e faz você refletir. Agora, muitos compositores amigos meus, dos quais eu não vou falar o nome por uma questão de ética, eles estão preocupados, olha, eu tenho um ritmo muito bom que eu vi lá no Caribe, vou colocar uma letra em cima, uma versão, e aí aquilo ali depois vira sucesso. Mas um sucesso efêmero também. Até pelo pano de fundo, né? Como é que ele fez aquela composição? Foi debaixo de oração, de jejum? Como missionário lá, quando compôs esse CD, ele estava ali orando, buscando a Deus, parou tudo para fazer um CD que tem tocado em muitas vidas. Então, eu vejo assim que realmente a gente tem que, né, os compositores que estão nos ouvindo, buscar mais a presença de Deus, ler na palavra, né, não buscar só o ritmo, porque o ritmo acaba passando, mas a letra que pode trazer uma mensagem, ela... Onde é que você está congregando agora, Fábio? Eu congrego na Igreja da Graça, em Porto Alegre, com o nosso missionário Alcides Baia, que é o líder do Estado. Né? A gente vem ajudando ali o ministério com a parte musical. Você é o pastor da igreja ou cuida só do louvor? Não, eu sou ministro na Igreja da Graça, no sentido de ajudar nos cultos e também na organização dos eventos que a gente faz lá. Porque o missionário, na verdade, ele fica correndo o Estado, né? Ele corre o Estado, aí tem me levado. Ah, é? Tem viajado bastante? Viajado bastante. A gente vai para uma cidade, vai para outra. E como é que um carioca se adapta no Rio Grande do Sul? Rapaz, é a quinta cidade que eu moro em menos de 10 anos. Desde que eu comecei a trabalhar na Graça, do ano que vem vão fazer 10 anos. Aí eu já morei em São Paulo por 2 ocasiões, morei em Minas, né, agora recentemente, em Brasília também um pouco de tempo, e agora eu estou em Porto Alegre, então na região metropolitana. A sua esposa é carioca também? Ela é carioca, meu filho é mineiro. E aí a gente está encomendando aí o segundo herdeiro, talvez seja gaúcho. Então a gente está na dispensação assim do Senhor para ver o que ele vai fazer, mas é engraçado isso, porque a gente acaba pegando um Batia do Sul, um Ai do Mineiro, né? E assim a gente vai. E ela se adaptou, está se adaptando a esse mundo corrido? Rapaz, a mulher, ela é, como diz... Porque ela tem que estar junto no ministério, né? Senão não aguenta, né? Mas ela é bem guerreira, ela, inclusive participou conosco ontem da reunião aqui na sede em Criciúma. Também dei um passeio com ela ali em Gramado, maravilhoso a cidade, né? E aí meu neném também gostou bastante. Tem quantos anos teu filho? Meu filho fez 1 ano agora, recentemente. É um bebê. É um bebê. Aí, engraçado que quando ele passava mal assim de cólica, né, como toda criança, aí ele chorava, e só eu que acalmava ele, porque eu colocava ele aqui no meu braço e começava a cantar um hino, aí ele já ia parando e tal. Então eu acho que Deus está fazendo exatamente com as pessoas que estão nos assistindo isso, colocando nos braços e acalmando para dar vitória. Deixa eu vamos voltar a falar um pouquinho do pastor, usar o pastor Vitorino como exemplo. O meu tributo, ele diz que quando o aplauso eu receber do Calvário eu irei lembrar. E aí, como é que faz para não deixar a fama do teu próprio ministério influenciar no teu relacionamento com Deus? Eu acho que a pessoa que se lança na vida fonográfica cantando, ou um pastor como o senhor né, no ministério, tem que cuidar para que a vaidade ela não venha a tomar conta do nosso coração, né? Quando o aplauso vem, aquilo não é para nós, é para Deus. Então, muitos cantores, arrebentei, foi muito bom, tá vendo? E tal, tem aquela resposta do público, né? Tanto na pregação quanto no louvor. Tem que lembrar que aquilo ali não foi para ele, a pessoa aplaudiu a Deus. O pastor Vitorino Silva, do qual o senhor vem se referindo, ele contesta muito a questão das palmas, né? Que as pessoas deixaram de dar o glória a Deus e aleluia para aplaudir. Só que, na verdade, tudo isso é bíblico, o glória a Deus, o aleluia, as palmas são todas do Senhor, o louvor. Então, usado a seu tempo, é o que tem que acontecer. Agora,
A fama é uma coisa que, quando você vê seu rosto numa televisão, ou uma pessoa te reconhece na rua, como já aconteceu comigo, né? Aquela alegria vem, né? Poxa, a pessoa reconheceu o meu trabalho. Só que você tem que transferir aquela honra ali, aquela glória para Deus, né? E às vezes a pessoa toma para si e aí acaba isso estragando o ministério dela. E tem muita gente se perdendo por causa disso? Olha, não vou falar a maioria não, mas uma boa parte. Porque a gente vai vendo a vida pessoal do cantor ou do pastor. Hoje mesmo falar com o pastor Sodré, de um pastor muito abençoado que se envolveu com situações que a gente não convém falar aqui, né? Enfim, porque ele, em dado momento do auge do ministério dele, ele se deixou levar por um pecado que o derrubou. E assim tem acontecido com cantores, porque a fama, né, a glória, a pessoa toma para si, aí o Espírito Santo já não mais habita. Tá bom. Wander Damasceno, que entrevista show de bola, gostei demais. Obrigado por ter vindo aqui no Sala de Entrevistas e considere que você ganhou mais um amigo aqui em Criciúma. Obrigado. Então, da próxima vez que eu vier, já não vou ficar mais no Hotel Ibis. Fica lá em casa. Vou ficar na casa do senhor. O convite está feito. Então, aperta a minha mão. Amém. Fechado. E a viola, a próxima vez, para tirar um hino aqui pra gente. Tá bom, pode deixar. Tá bom? Ok. Sala de Entrevistas com o Wander reapresenta na quinta-feira. A sequência do Sala de Entrevistas especial com os nossos convidados do Congresso para Homens, realizado no início da semana, do início do mês de novembro, com o pastor Sodré à frente, organizando junto com a Igreja Internacional da Graça de Deus, esse grande evento voltado para os homens. Sala de Entrevistas, reapresentação quinta-feira, um abraço e até semana que vem. Tchau.